nascimento não é obra do acaso, amados. Existe um Deus que determinou na minha e na tua vida, haja vida. E o Senhor assim o fez, amados. Se hoje estamos aqui de posse de vitória, de fôlego de vida, amados, você pode glorificar a Ele porque Ele tem sido bom, porque Ele tem poupado as nossas vidas, porque Ele tem nos dado o livramento. Quantas vezes, ciladas mortais, o inimigo de nossas almas tem projetado, mas o Senhor tem dito, é minha, é meu filho amado, é minha filha amada, nos coberto com o seu manto santo, nos dado livramento, amado. É motivo de nós glorificarmos a Ele, engrandecermos a Ele. É motivo de dizer, nesta noite o Senhor é maravilhoso e tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas, amados. Em meio a tantos personagens que a Bíblia Sagrada, amados, traz a sua biografia, nós gostaríamos de rápidas palavras, amados, falar sobre um homem chamado, amados, Davi, um rei, um servo, pelo qual ele pôde assim expressar algo do fundo do seu coração, amados, da parte de Deus, amados. A gente vai entender que, amado, Davi, amados, desde a sua mocidade, ele recebeu de Deus promessas, amados. Ele soube esperar o tempo de Deus na sua vida, para que as promessas de Deus se cumprissem. E deixa eu abrir aspas nessa noite. Deus te diz, nesse dado momento, as promessas que eu te fiz estão de pé. Basta você crer, basta você confiar, amado. Não tem que ninguém acreditar nos teus sonhos, não tem que ninguém acreditar, não. É você que tem que crer. É você que tem que dizer, Deus me fez promessas, eu tenho sonhos e tenho colocado diante de Deus. Aleluia. E eu creio que vai se cumprir, amado. E eu creio que culto como esse, amados, irão gerar na tua vida nessa noite, se assim você crê em santo nome do Senhor Jesus. Davi, ele recebeu promessa de Deus, amados. Ele soube esperar o tempo de Deus. A nossa irmã Cíntia, nessa noite, ela expressou a gratidão, ela expressou a realização dos sonhos que ela assim sonhou e que Deus realizou, amados. Mas se nós formos observarmos, eu creio que se ela for detalhar, houve obstáculos, houve barreiras, houve dificuldades, mas ela assim pediu força a Deus, pediu a Deus que o Senhor assim a cada dia renovasse a sua fé, a sua confiança, e ela soube assim esperar o tempo de Deus, como ela leu, Salmo de número 40, mas esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou, amado, para mim, ouviu o meu clamor. A pergunta é, você tem colocado diante de Deus os teus sonhos, você tem colocado os teus projetos diante de Deus, você tem suplicado esse Deus. Ei, amado, muitas vezes a gente fala a nossa história para tanta gente, se esquece de dobrar o nosso joelho e falar com o Criador dos céus e da terra, e falar com aquele que tem todo o poder, porque Ele disse na sua palavra, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele disse, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei o que, pastor? Coisas grandes e firmes que você não conhece. Ele está dizendo nessa noite, eu tenho sonhos grandes, eu tenho realizações grandes, eu tenho projetos grandes para te conceder. E o que é que eu tenho de fazer? Confia em Deus, amados. Coloca a tua vida, coloca o teu coração, coloca a tua fé diante desse Deus. Eu não estou falando mais uma vez, eu friso, eu não estou falando de denominação, não estou falando de religião, eu estou falando de um Deus todo-poderoso que está presente aqui, aleluia, neste lugar, amado. Davi esperou o tempo de Deus. Deus concretizou com todos os projetos, transformou aquele jovem humilde, simples, em um grande rei diante da presença do Senhor Jesus. Agora Davi se vê em meio a um palácio, amado. A Davi agora se vê cercado por ouro, por prata, muitas honrarias, muitos servos, muitas posses, muitas maravilhas de Deus, amados. E quando ele se deslumbra de tudo aquilo, amado, ele não se esquece das suas origens. Ele não se esquece que tudo foi Deus, tudo veio de Deus e tudo deve voltar para Deus, amado. Nós não podemos esquecermos, amado, que é Deus que tem sido maravilhoso, é Deus que tem sido bondoso, é Deus que tem nos agraciado, amado. Porque mas muitas vezes, amados, por um lapso de minuto e segundo a gente se esquece. Quem sabe a gente diz, não é pela minha capacitação, é pelo meu intelecto, é pelo meu conhecimento, foi pelos meus estudos. Não, é Deus que tem feito, amado. É Deus que vai continuar fazendo, é Deus que vai continuar operando. Mas em tudo seja grato ao Senhor, em tudo atribua a Deus, renda graças ao Senhor, amado. Aí a gente vai entender que no Salmo de número 116, amados, se você for ler todo este Salmo, amados, eu te convido hoje
Antes de dormir, lê todo este salmo para você entender, amado, que Davi aqui ele passa por algumas situações delicadas. Ele passa por algumas situações difíceis, amados, mas o Senhor sai livrando ele de todas elas, amado. O Senhor sai dando a ele livramento, graça. O Senhor sai dando a ele vitória, amado. Aí ele começa a dizer: amo o Senhor, porque Ele me ouviu. Ei, amado, Ele ouviu a minha súplica, Ele ouviu a minha voz. Ele começa a dizer: eu amo esse Deus, eu amo esse Senhor, porque Ele tem feito maravilhas em minha vida, amado. A gente vai entender que no verso 2 ele diz: porque Ele se inclinou para mim, ouviu a minha voz, amados. Ele diz: portanto eu louvarei, eu invocarei o seu nome, eu renderei graças a Ele, amados. Somente a Ele devemos nos prostrar, devemos adorar, devemos render graças ao Senhor. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Graças a por Deus. Tudo quanto o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em minha vida. em minha vida. Graças a Deus, amados.